Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, minha irmã, bom dia, meu irmão. Mais uma vez venho aqui trazer uma curta palavra para você de ânimo, sempre no intuito de te ajudar e te fortalecer nos momentos em que você precisa mais. E feito isso, eu quero falar uma palavra até meio temerosa, né? Falar sobre tempestade. Você já ouviu falar muito em tempestade? Por certo, você já passou por muitas tempestades, né? Das maiores, das menores, e que trazem transtornos às pessoas, né? Trazem até ceifando vidas, dependendo da sua intensidade e o local que ela seja. Uma tempestade é um fenômeno de agitação, né? Da atmosfera, de caráter violento, possui curta duração ou pode ser de mais longo tempo. E ela vem acompanhada de quê? De ventos, chuvas, chuva de granizo, acompanhada de relâmpagos, né? Consequentemente, primeiro os raios, né? E normalmente a tempestade está associada à formação de crescimento de nuvens. Tem até um termo que se usa, nuvens cumulonimbus, né? É um termo meteorológico para nuvens que se formam grandes e em vertical. E nós vemos tempestades tais que levam às vezes a maremotos, por exemplo, né? E que invadem cidades e ruas e derrubam prédios, e levam carros e pessoas. Nós vimos agora recentemente em Petrópolis uma tempestade, né? Trazendo grandes transtornos à população com perda de vidas, né? E imóveis, móveis, carros, né? Isso é a tempestade. E tem tempestade de ventos, né? Deserto, por exemplo, tempestade de poeira, levantando areia, né? Aquela coisa deve ser horrível, né? Você deve ficar sufocado. Eu, graças a Deus, nunca passei por uma tempestade violenta. Já sim, passei uma vez, teve uma tempestade que inundou a cidade. Eu estava saindo de um plantão e peguei meu carro e tive que me desviar da via principal que me levava para casa e fui parar num bairro que eu nem sabia direito, um tal de Pilares, né? Fica ali nas proximidades entre o Meia, por ali, mais afastado. E cheguei a um ponto em que meu carro parecia um navio, ele começou a flutuar e eu fiquei muito apavorado. Clamei a Deus para que Deus pudesse me conduzir e até que eu consegui, né, pegar uma área mais firme, né, uma água mais baixa, e tive que parar no posto e aguardar aquela tempestade, aquela água descer. Isso uma pequena amostra para mim. Eu fiquei apavorado porque eu me vi dentro de um rio e o carro flutuava, né? São tempestades. Mas tem tempestades que não é nada pela formação atmosférica diferente, mas que ela pode ser, na sua vida, uma tempestade, que ela vem acompanhada de nuvens, né? Nuvens negras, né? Nuvens densas, em que te deixa apavorado. Existem tempestades nas nossas vidas que elas são acompanhadas de raios, relâmpagos e raios, trovões, e nos deixa apavorado. Existem tempestades que são ventos fortes na nossa vida. São ventos que batem, que parece que a gente vai se desequilibrar e vai cair, não vai conseguir ficar em pé. E às vezes elas demoram até. E às vezes a gente nem entende porque elas aparecem, né, nas nossas vidas. São as tempestades espirituais, a tempestade social na nossa vida, de convivências, né? Do seu meio ambiente, que te trazem uma sensação de tempestade na sua vida e você não sabe como resolver. Aquela tempestade que não adianta você querer se abrigar fisicamente, abrir um guarda-chuva, né, ir para um lugar mais alto, não adianta, porque ela te acompanha, porque ela está dentro de você, ela está dentro do seu coração, ela está tentando atingir a sua alma. Mas eu quero te falar que em meio à tempestade, nós temos um Deus que nos socorre. Aí vem a palavra boa da tempestade.
E nós podemos ler aqui, falando em tempestade, em São Marcos, né, capítulo 4, aqui no versículo 35. E diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Então Jesus, se você estiver passando por uma tempestade, seja uma tempestade mais branda, mais violenta, que cada um tem a sua tempestade. A tua tempestade ela pode ser violenta para você e para mim isso é apenas uma brisa. Vai depender de quem passa por ela e de que esfera esteja essa tempestade na sua vida. Mas disse assim no capítulo 4 de Marcos e versículo 35. O subtítulo seria Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passamos para outra margem, no barco, né? E eles despediram a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram, né? Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. São aquelas ondas que surgem nas nossas vidas e começam a arremessar contra o barco, porque o barco aqui, no caso, no contexto, seria a nossa vida. De modo que o mesmo já estava a encher-se de água, o barco começou a encher de água. Então, às vezes, a tempestade da nossa vida é tão grande que dentro do nosso seguro, nosso barco, ela começa a inundar, ela começa a encher, e a tendência desse barco será o que? Afundar, né? E Jesus estava na popa desse barco, dormindo sobre o travesseiro, tranquilo, né? O dono da tempestade, aquele que pode acalmar a tempestade, estava tranquilo, dormindo em meio à tempestade. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Parece que Jesus não estava nem ligando. Olha a tempestade, o barco enchendo, você aí tranquilo, dormindo no teu travesseiro, não se importa com nossas vidas? E ele, despertando, percebeu o vento e disse ao mar, Jesus disse ao mar, deu ordem ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, muitas vezes nós estamos num barco e vem a tempestade, o nosso barco começa a encher, vai afundar, começa a balançar para lá e para cá, e vem o temor, nós parecemos que nós vamos morrer. Mas nós esquecemos que Jesus está na polpa do nosso barco, Ele está na polpa da nossa vida, Ele está a qualquer momento. Jesus não interfere que as coisas aconteçam, mas Ele interfere para que elas não te atinjam. A tempestade vem na sua vida, mas Jesus está no teu barco, Jesus te acalma. Então, seja o que você estiver passando, seja qual for o problema, Jesus está no teu barco, está na polpa. Ele está dormindo, mas você: Senhor, acorda aí. No sentido espiritual, não estava dormindo no sentido como nós dormimos. Mas Jesus, aqui foi uma coisa que Jesus quis mostrar, que quando Ele está no barco, ainda que pareça que Ele está dormindo, tem hora na nossa vida que parece que Deus não existe, parece que Ele está dormindo e não nos ouve. Parece que Deus não está nem aí para os nossos problemas, a gente fica apavorado: meu Deus, o que eu vou fazer? Deus está calado, está numa surdez e mudo, ao mesmo tempo que Ele não ouve, não fala nada. Mas Ele não está dormindo, não, Ele está dentro do seu barco. Basta que Ele quer, que Ele quis que os discípulos fizessem, que o buscassem em meio à tempestade, para nos dar esse exemplo hoje, nas nossas tempestades da nossa vida. Chamá-lo. Então, o que nós temos que fazer quando vem a tempestade? Clamar. Clama a mim, responder-te-ei, está lá em Jeremias, e te mostrarei coisas grandes que tu não sabes. Olha, quando a tempestade vier na sua vida, não se acanhe, não se atemorize, chame Jesus,
Jesus, Jesus, e Jesus vai te atender. Ele vai dar uma ordem no teu problema, no teu mar da tua vida. O mar vai se abrandar, o vento vai cessar e tudo ficará mudo. Aquele barulho que estava, né, com certeza, das velas do barco batendo, aquele barulho de vento, de tempestade, do vendaval, se acalmou. Então ele quer acalmar a tempestade da tua vida. Não importa os raios, os relâmpagos, não importa se a água do teu mar está balançando, se os ventos estão balançando a árvore da tua vida, e serás firme como a palmeira. Ela se encurva, mas não se quebra. Então essa passagem, essa palavra de estímulo que todos nós passamos, eu quero deixar para você. Acalma-te, acalma-te. Jesus está no teu barco. E mais, para você se acalmar mais ainda o teu coração, deixar teu coração mais alegre ainda, teu amigo Paulo, ele quer te dizer uma coisa: um beijo no teu coração. E não se esqueça de dar um like e de fazer inscrição aqui no canal, que é para que nós possamos continuar a dar essas pequenas palavras de incentivo, que não é só para você não, é para mim também. Jesus te ama e eu te amo também. Amém e amém.